Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Romanos e vamos ler a partir do versículo 14. Porque se o que os são da lei são herdeiros, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, mas teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Lá no início ele fala que, porque a promessa de que havia, no capítulo 13 fala, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque a lei só veio na época de Moisés, não é? Aí vamos lá de novo. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, durante todos esses capítulos, Paulo está expondo para a igreja de Roma, aos romanos, sobre a justificação, que não é por lei, que é pela graça. Então, aqui nós vemos ele expondo sobre Abraão. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a fé de Abraão. A fé de Abraão foi uma coisa assim, tanto que ele está lá nos Heróis da Fé, né, de Hebreus. Foi surreal, né? Porque aqui fala que ele esperou, em esperança creu contra a esperança. Em esperança creu contra a esperança. Ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou o que tinha na realidade dele. Não é assim com a gente? Se a gente for olhar muitas vezes as circunstâncias ao redor, as situações, a gente não vai crer nas promessas e naquilo que o Senhor tem para nós, não é verdade? Nós vamos viver uma vida muito pequena, muito medíocre. Nós vamos viver uma vida de mendigança, de pedinte. Nós vamos ficar ali pedindo bênção de Deus, sendo que a palavra de Deus diz que está consumado. Tudo foi conquistado para a gente na cruz. Aqui, Abraão, fala de Abraão. Abraão ainda não conhecia Jesus. Assim, Abraão não vivia o que a gente vive hoje. Nós temos um privilégio muito grande, porque nós vivemos um tempo da graça, na nova aliança com Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós,
Então era para ser assim, nós éramos para ser as pessoas que de maior fé que existe, porque nós temos um Deus habitando em nós. Era para a falta de fé nunca passar nem perto da gente, porque Abraão, sem ter o que a gente tem, que a gente teve, creu, ele viu anjos, né? Ele viu, a promessa foi feita abertamente para ele. Mas você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, e ele te fala o que é seu, o que não é, como é para fazer, como não é para fazer, o que você tem que tomar posse, o que você tem que deixar para lá. Ele está dentro de você e ele te mostra e ele te fala isso. E aqui nós vemos um homem que já tinha a idade avançada, sua esposa já tinha a idade avançada, e foi feita uma promessa para ele de que ele seria pai das nações. E ele não olhou as circunstâncias, não olhou o que tinha nele, não olhou o que estava ao redor. Tem um cântico antigo que fala: não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guio por vistas. Será que a gente não se guia por vistas? Será? A gente olha as circunstâncias, sim. A gente não faz como fez Abraão. A gente olha as circunstâncias, não está dando nada certo. Aí a gente fala: quanto mais eu oro, pior fica. Pior fica. Quanto mais eu oro, pior fica, porque eu estou olhando as circunstâncias. Sendo que, quando a gente vai limpar a casa, você que é dona de casa comigo aqui, ou você que não é, mas que ajuda a sua esposa, a sua mãe a limpar a casa. Quando a gente vai limpar a casa, o que a gente faz? A gente bota tudo para cima, para poder limpar. Então, a faxina, quando você olha, vou fazer uma faxina. Quando você olha, não parece que é uma faxina, porque está tudo revirado, tudo de perna para o ar. Mas depois que a faxina termina, depois que limpa tudo, é que você vê que a casa realmente ficou limpinha. E não só limpinha nas partes que você vê, mas limpinha também por baixo das camas, por baixo dos lugares. Tirou o pó, tudo. Para tirar o pó tem que tirar as coisas do lugar. Então muitas vezes essa circunstância que você está vendo ao seu redor, que está tudo dando errado, que está tudo bagunçado, é o Senhor ajeitando tudo, é o Senhor arrumando tudo, é o Senhor colocando tudo no lugar. Abraão, ele creu contra a esperança, contra as circunstâncias. A esperança dele não morreu. E nós, muitas vezes, a nossa esperança está lá embaixo. Muitas vezes a gente nem tem esperança mais, sendo que nós temos um Deus que habita em nós, que é o Deus da esperança, o Deus da certeza, o Deus que enche o nosso coração com a certeza daquilo que a gente não vê. E está faltando isso na gente. Está sim. Está faltando essa fé de Abraão. É por isso que Paulo falou aqui para a igreja, que fala para a gente hoje sobre a nossa fé. Nós precisamos rever a nossa vida de fé, a nossa vida de esperança. Rever como que nós cremos nas promessas e nos fatos, nas coisas que nós já temos do Senhor. Porque tem coisas que não são promessas mais, nós temos do Senhor. Como que nós cremos nisso? Como é que está a sua fé? Como é que está, como que você vive o seu dia a dia, olhando as circunstâncias? Porque hoje, se a gente for olhar as circunstâncias do nosso mundo, a projeção é de que a gente tenha dias muito ruins, mas em Cristo nós não temos. Porque nós temos o Senhor, nós temos Ele que nos ajuda, que nos orienta, que nos sustenta, que é o Deus provedor, que não deixa faltar nada na nossa casa. Ah, mas por que está faltando? Porque está faltando você se posicionar como filho herdeiro, porque você fica aí se posicionando como não tenho direito a nada. A gente tem que parar de ter dó da gente mesmo, sabe? E olhar, ai, como eu sofro, minha vida é muito ruim. Não, ergue a cabeça, levanta esse guerreiro, essa guerreira que tem aí dentro de você e
Vai à luta e faz aquilo que Deus quiser que você faça. E mova aquilo que Deus quiser que você mova. Tira aquilo que Deus quiser que você tire. Não vale a pena ficar fora do centro da vontade de Deus. Porque se você estiver fora do centro da vontade de Deus, vai dar tudo errado mesmo. Porque Ele te ama. E Ele quer que você se centralize naquilo que Ele tem para você. Ele quer que os seus pensamentos, os seus planos, os seus sonhos estejam alinhados com aquilo que Ele tem para você. Com aquilo que Ele escreveu para você, com os planos e as realizações que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que tudo esteja alinhadinho, a sua vontade com a vontade dEle. Aí tudo vai fluir, aí tudo vai dar certo. Então, se está amarrado, se não está dando nada certo, está faltando alguma coisa. Deus está querendo trabalhar alguma coisa em você. Deus está querendo que você deixe algumas coisas. E o deixar algumas coisas é muito difícil. Deixar, abandonar algumas práticas, alguns pensamentos, abandonar falta de fé, abandonar falta de esperança, abandonar falas negativas, né? Abandonar a murmuração, a reclamação, abandonar isso para que você tenha a fé que tinha Abraão, tenha a esperança que tinha esse homem. Porque esse homem não teve aqui o que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Hoje nós sabemos que Ele lá naquela cruz, Ele falou, está consumado. E o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E hoje eu e você, nós não precisamos mais ir até o sacerdote, assim como eram aqui os judeus, eles tinham que ir até o sacerdote, às vezes tinha que ter vários tipos de coisas para cumprir a lei. Nós não precisamos mais disso, nós vivemos no tempo da graça, da nova aliança com Deus. E o Senhor Jesus foi assunto aos céus para que o Espírito Santo dele voltasse, para que o Espírito dele voltasse e habitasse em nós. Habita em você. Você tem um Deus que habita em você, que você tem negligenciado, em que você não tem falado com Ele, em que você tem deixado Ele de lado e tem tomado suas decisões assim, ó, sem falar com Ele antes, sem perguntar como fazer, o que fazer naquela situação, e depois quer que dê tudo certo. Você faz tudo sem comunicar, sem falar com Deus e quer que dê tudo certo. Não vai dar. Não vai dar. Nós precisamos estar alinhado com Deus. O que Deus tem para mim é o que eu quero. O que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é o que eu quero que aconteça e realize na minha vida. Então está faltando isso em nós. Essa fé desse homem, a fé de Abraão, está faltando em nós. A esperança, esperar contra a esperança. E não enfraqueceu na fé. E não duvidou. E aí no versículo 21 diz, e estava certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Você está certíssimo também? Se você não está, é porque muitas vezes o que você tem pedido, você sabe que não é a vontade de Deus. Você tem pedido coisas para o seu deleite. A palavra de Deus fala que pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque às vezes nós pedimos para os nossos próprios interesses, para os nossos próprios deleites. E esquecemos, fala, Senhor, qual é o seu plano para mim nisso? O Senhor ainda quer que eu continue assim do jeito que eu estou? Ou o Senhor tem um plano diferente para mim? Eu só sei que eu quero estar no centro da sua vontade. Essa é uma oração que nós vamos fazer hoje, para estar alinhando a minha vontade com a vontade de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia e viemos te pedir, Senhor, perdão. Perdão porque diante de uma palavra dessa, diante da tua palavra que acabamos de ler sobre Abraão,
e diante da certeza que nós fomos justificados naquela cruz, e que quando o Senhor Jesus falou está consumado, tudo mudou nas nossas vidas. Através da sua ressurreição, nós alcançamos a posição de filhos, de herdeiros, e ficamos aqui mendigando coisas. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe e nos ensine a estar na posição certa de quem nós somos no Senhor, filhos, herdeiros do Senhor. Pai, te pedimos perdão porque não tomamos decisões diante do Senhor, não te buscamos antes, não perguntamos ao Senhor o que o Senhor quer que façamos. Nos perdoe. E nós te pedimos nesse dia que o Senhor esteja alinhando a nossa vontade com a vontade do Senhor, esteja alinhando a minha vontade com a vontade do Senhor, esteja alinhando a vontade de cada um que está orando comigo agora, que esteja alinhando com a tua vontade. Gere no coração de cada um que está orando comigo aquilo que o Senhor quer, somente o teu querer e a tua vontade, porque assim nós vamos poder estar como Abraão, certíssimos de que o que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Nós te agradecemos por esta palavra de hoje e te agradecemos, Jesus, porque o Senhor naquela cruz nos deu o direito de hoje podermos estar aqui falando com Deus diretamente. Muito obrigado, porque o véu do templo se rasgou naquela hora que o Senhor naquela cruz falou, está consumado. O véu do templo se rasgou e hoje nós podemos entrar e estar na tua presença, entrar no Santo dos Santos, falar diretamente com o Senhor. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, só temos a te agradecer e te pedir perdão pela nossa falta de fé. Papai, nos perdoe e nos ajude. Aleluia, aleluia. Creia que Deus está fazendo algo dentro de você. Ele está mudando você e Ele está alinhando você com aquilo que Ele tem, com os projetos que Ele tem para a sua vida. Creia que você está nesse momento se rendendo totalmente. Então você vai ouvir o que Deus tem para você. Você vai ouvir e vai ver Ele abrindo e fechando portas, te conduzindo naquilo que Ele tem para fazer em você e através de você. Creia nisso. Amém?